Eu estou no notebook, mas normalmente eu coloco o celular que vai para o YouTube. Né? Ó, já estão aparecendo lá no YouTube. O pessoal vendo os nossos bastidores, né? Ai, que bom. Então vamos lá, gente. Eu acho que já tá todos estão lá. Podem desligar aí os microfones. Vamos iniciar a nossa atividade. Ai, gente, que bom que vocês chegam e pegam os bastidores, hein? É maravilha. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Nós estamos aqui no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SEDECA Mato Grosso, desejando para todas aqui presentes nesta live intitulada Conselho Tutelar, o seu trabalho em tempos de pandemia, que sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quem está já com a gente, né? Já temos várias pessoas aqui, Barra do Garças, que maravilha! Sejam bem-vindos, bem-vindas, né? O CMDCA, que bom, tá? E assim, com certeza, mais pessoas entrando ali no chat, através do chat, nós vamos poder nos comunicar. Bom, para sabermos até onde essa mensagem está chegando, lembre-se de participar, de comentar, colocar qual a instituição que você está falando, de que município, de que estado você está teclando, assim como o CMDCA de Barra do Garças está fazendo. Nós contamos com a participação de todos também, em compartilharem essa live para que ela chegue ao maior número possível de pessoas. Em nome do colegiado do SEDECA Mato Grosso, eu, professora Suzy Costa, né, representando aqui a OMEP Cuiabá, na presidência deste conselho, quero agradecer primeiro a secretária da CETASC, Rosa Maria, toda a sua equipe técnica, a equipe da TI especialmente, pelo apoio para que essa série de lives organizadas pelo SEDECA Mato Grosso pudessem estar acontecendo. Por trás de toda essa organização, também estão as técnicas do SEDECA Mato Grosso, a quem eu agradeço imensamente, a Flávia, primeiramente, que é responsável direta pela organização da parte técnica das lives, deste espaço, a Leia, que está aqui conosco, que também dá suporte para nós, a Milena, a Jussara, a Miri, né, que também estão no nosso grupo dando suporte. Juntas, elas formam uma equipe diamante, gratidão. Registro aqui também a minha gratidão através da presidente da UMEP, a Ana Cristina, da UMEP Mato Grosso, pela confiança por conta dessa organização e da confiança depositada em mim. Eu posso estar fazendo parte desse seleto Conselho de Direitos. Bom, essa série de lives, ela é fruto de uma reunião que foi organizada no final do mês de junho de 2020 com presidentes de CMDCAs do estado de Mato Grosso. Bem também, ela surge de uma grande demanda que o SEDECA Mato Grosso tem recebido através de e-mails, de contatos via WhatsApp, de telefone. Nós temos recebido uma demanda muito grande desde que a situação da pandemia foi se instalada por conta do Covid-19. Essa ação, então, essa criação dessa série de lives foi uma forma que o SEDECA, através do seu colegiado, encontrou nas deliberações em pleno para ampliar o suporte aos CMDCAs e aos CTs de todo o estado de Mato Grosso. Nós estamos entrando aqui na 4ª semana de trabalhos intensos na organização deste espaço. Né? Como vocês estão acompanhando, não é tão muito fácil, muitos de vocês também estão organizando as lives e sabem como que tem toda essa organização. Continuando aqui, também quero agradecer, nós estamos com Peixoto de Azevedo, já ok, maravilha, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bom, nós estamos iniciando aqui, então, essa quarta live. Nós começamos no dia 16 de julho, na verdade, com uma live muito emocionante. A gente reuniu presidentes, ex-presidentes do SEDECA Mato Grosso, e nós podemos conversar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o seu aniversário, e o percurso do Estatuto, junto com o percurso da própria história do Conselho de Mato Grosso. O Conselho Estadual de Mato Grosso, o SEDECA, completa também 30 anos em novembro deste ano. Então, foi uma live muito linda. Depois nós tivemos uma live junto ao Antônio Cláudio, que é coordenador nacional do CIPIA. Ele esteve junto com a mediação da Jussara, da nossa coordenadora estadual, uma live muito, muito, muito importante. E a semana passada nós tivemos aqui a presença do Mauro, a presença do Hilder, uma live sendo mediada pela Maria José, que é a vice-presidente atual do SEDECA, conversando sobre o CMDCA, né? Falando então sobre as funções do CMDCA e fazendo essa relação em tempos de pandemia.
nós tivemos, depois desse bate-papo agora, né, nós estamos entrando para a nossa quarta live, que é a live que vai discutir sobre o CT. E temos ainda mais duas para fecharmos a série. Então já agenda aí, gente, a Elizabeth vai estar falando, mas agenda aí, quinta-feira que vem a gente vai estar conversando sobre o fundo da infância e adolescência. E vamos encerrar o mês de agosto e a série de lives falando sobre a questão da primeira infância. Todas essas lives que já aconteceram, vocês podem assistir. Basta vocês acessarem o canal do YouTube do CETASC Comunica. E nós também estamos migrando essas lives para o canal do YouTube do SEDECA Mato Grosso. Né? Nossa intenção é que muito breve a gente possa estar fazendo as transmissões pelo nosso canal. Então, se vocês não assistiram as outras lives, que foram muito interessantes, cheia lá de conteúdo, de informação, acesse o CETASC Comunica e acesse, né, e assista. Aproveite também para já se inscrever lá no SEDECA, no canal do SEDECA do YouTube, tá bom? A gente vai depois pedir para a Flávia colocar o nome do canal aí no chat do SEDECA para que vocês possam estar se inscrevendo. Para encerrar aqui a minha participação, eu quero agradecer a disposição da conselheira, da nossa secretária também, né, do nosso pleno, representando a APDM, a Elizabeth Teodoro, por mediar essa live. Meu carinho muito especial, minha gratidão, né, por você estar dedicando esse tempo. Quero agradecer ao conselheiro e ex-presidente do SEDECA Mato Grosso, o Mauro César, que está representando o SINEP Mato Grosso aqui. Mais uma vez, nós conclamamos e está dedicando esse tempo tão precioso dele para nós, compartilhando conosco. Quero agradecer a Silbene, representando o CRES Mato Grosso também, nossa conselheira, por se disponibilizar, por tirar esse tempo da agenda dela para compartilhar esse bem tão precioso que é o tempo conosco, trazendo aqui juntos informações, conhecimentos tão importantes para esse espaço de defesa e também de proteção integral da nossa infância e adolescência, preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de Mato Grosso, que são os espaços de conselhos tutelares, né? Nossa gratidão. Para sabermos até onde essa mensagem chegou, lembre-se de participar, gente, coloca aí, comenta qual instituição você está falando, município, estado, façam suas perguntas, compartilhem essa live para que ela chegue ao maior número possível de pessoas. Façam suas perguntas, tá? A dinâmica vai ser assim, eu vou convidar a Elizabeth daqui a pouco, ela vai estar mediando, Mauro vai falar, Silbene vai falar, e depois, no final, a gente abre para algumas perguntas e respostas. Estamos muito felizes com a presença dos senhores e das senhoras nesta live. Esta live é para vocês. E eu passo agora a palavra, então, para a nossa secretária, para a nossa mediadora de hoje, a Elizabeth Teodoro. Seja bem-vinda, Elizabeth. Vamos juntos. Bom dia a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos, né, à nossa live intitulada Conselho Tutelar e o seu trabalho em tempos de pandemia. Vou me apresentar mais uma vez, embora a Suzy já tenha falado um pouco. Eu sou Elizabeth Teodoro, sou secretária de assistência, né, social do município de Nossa Senhora do Livramento, sou membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso, a PDMMP, e hoje eu estarei mediando essa live, né, com dois profissionais que eu muito me orgulho de ter conhecido, porque são profissionais que têm um currículo, assim, invejável no sentido da militância e da dedicação na luta, né, pela garantia dos direitos da criança e do adolescente no estado de Mato Grosso e no país, né. Diante dos desafios impostos, né, nesse contexto de pandemia, o SEDECA-MT ele pensou numa série de atividades, de lives a serem realizadas, como a Suzy bem pontuou, com o intuito de aproximação com os conselhos de direitos e com os conselhos tutelares, né, de Mato Grosso. E também com a intenção de fomentar mesmo o debate e a reflexão sobre as condições de atuação dos conselhos tutelares e dos conselhos de direitos, e como que está acontecendo essa articulação em rede, né, com o sistema de garantia de direitos. Com isso foram feitas várias lives, como a Suzy já mencionou para vocês, e nós estamos hoje na nossa quinta live, Conselho Tutelar e o seu trabalho em tempos de pandemia, né? E aí nós ainda teremos duas lives na próxima semana, uma sobre o Fundo da Infância e Adolescência, uma temática importantíssima para a gente abordar e debater, e posteriormente outra sobre a primeira infância, tão importante quanto as demais, né?
É importante mencionar que para a realização dessa live, né, nós contamos com a participação de toda a equipe técnica do SEDECA, né, e o suporte da equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, da CETASP, através do setor de tecnologia de informação. Então, todos eles estão contribuindo conosco nos bastidores para que as nossas lives aconteçam com a organização e a qualidade de transmissão necessária, né? Para a organização dessa live, nós teremos a seguinte metodologia. A duração máxima dela é de 2 horas. Os 2 palestrantes terão de 20 a 30 minutos de fala, cada um. E enquanto eles estiverem fazendo a fala, quem tiver perguntas, contribuições, podem ir escrevendo no chat, né, as perguntas, que posteriormente elas serão lidas para os palestrantes. As perguntas serão organizadas em bloco para cada palestrante, que terá 10 minutos para a resposta. E, posteriormente, ao final, os palestrantes farão as suas considerações finais. Como a Suzy também bem reforçou, eu peço que vocês digitem no chat o município de onde vocês estão assistindo essa live, o estado, né, para que a gente tenha noção do alcance dessa nossa atividade. E agora eu vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, vou ler o currículo dele aqui, Mauro César. Ele possui graduação em Ciências Sociais pela Faculdade Integrada Cândido Rondon, é pós-graduado em Gestão Pública pela Faculdade Afirmativa, pós-graduado em nível de MBA em Avaliação de Políticas Públicas, é sociólogo, aposentado no Serviço Público Estadual desde 2019, no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social. Ele tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Desenvolvimento, foi professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso, no desenvolvimento do Núcleo de Formação Continuada de Conselheiros de Direitos e Tutelares. É ex-administrador estadual do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência, o CIFA, e ex-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Atualmente, o Mauro é conselheiro estadual do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, o SEDECA, no biênio de 2019-2020. Está conselheiro estadual do Conselho Estadual da Educação, desde 2015 até o presente momento, né, a gestão que vai terminar em 2022, e é grande secretário de administração do Grande Oriente da Maçonaria no estado de Mato Grosso, uma gestão que começou em 2020 e vai até 2022. Então, agora eu passo a palavra para o nosso primeiro palestrante. Mauro, é com você. Bom dia, Mato Grosso. Bom dia, presidente. É uma satisfação poder estar novamente aqui, mesmo distantes, né? Obedecendo aí as orientações da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Estado, no distanciamento social. Mas mesmo distantes, estamos próximos, né? Uma vez que a internet proporciona essa possibilidade com cada vez mais frequência. Então vamos aproveitar esse momento de distanciamento social, de revezamento nos postos de trabalho, para que a gente possa se instruir mais ainda. Eu acredito, eu tenho insistido com a presidente Suzy, de que o SEDECA ele estruturou uma escola de conselhos há 7, 8 anos atrás, para que cumprisse esse papel, né, de formação continuada de conselheiros de direito, conselheiros tutelares e todos os atores que estão presentes aí no sistema de garantia de direitos, né, da criança e do adolescente, estabelecido lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a nossa missão aqui hoje é falar um pouco qual é o papel do Conselho Tutelar, né, à frente dessa pandemia, né, de que forma ele deve se comportar enquanto órgão público. E comigo também vai estar dividindo essa fala a assistente social Silbene, que é um privilégio poder estar compartilhando com ela um dos nossos conhecimentos, né?
E aí, Mato Grosso, eu estou olhando aqui, tem quase todo o estado aqui, né? Gostaria de cumprimentar aí os conselheiros tutelares, né? Na pessoa da minha amiga estimada, companheira de luta, a Regina, lá da cidade de Poconé, né? Onde eu tenho uma parte da minha origem, né, familiar, lá no município de Poconé. Então é uma satisfação muito grande poder estar cumprimentando todos os conselheiros tutelares de Mato Grosso, na pessoa da Regina. Gostaria também de cumprimentar os conselheiros municipais, né, em nome da minha amiga de longa data, Neuza Mourão, lá do município de Água Boa, né, distante de Cuiabá, lá na região do Araguaia, né, onde várias vezes, durante esses 38 anos de serviço público, eu sempre estive presente em grande parte desses municípios. E Água Boa eu tenho um carinho muito especial também pela região do Araguaia. Então eu cumprimento aí todos os conselheiros municipais, né, na pessoa da Neuza Mourão. E estou vendo aqui no YouTube que o conselheiro tutelar ele se faz presente junto com o conselho municipal, né, para buscar trocar ideias a respeito desse momento da pandemia, né? E qual seria o papel do conselheiro tutelar nesse momento, né, como órgão público? Aí nós temos que recorrer ao que determina essa lei especial, né, essa lei única, considerada pelo mundo todo como uma lei perfeita na promoção, na proteção e na defesa dos direitos da criança e do adolescente brasileiro, e também daqueles que estão no processo de migração para o Brasil. Então, todas as crianças, e aqui em especial em Mato Grosso e Cuiabá, as crianças venezuelanas, as crianças dos diversos países, né, haitianas, enfim, são essas crianças que estão fazendo parte do cotidiano cuiabano, mato-grossense, e no dia a dia a gente tem tido aí alguns problemas com relação a essas migrações. Mas essa lei especial, que é o Estatuto, né, ele nos remete lá no artigo 131, especificamente, como nós vamos falar de conselho tutelar e de conselheiro tutelar, né, é bom a gente estar com o Estatuto na mão, que é a nossa fonte de inspiração, para que a gente possa entender, primeiramente, o que é o ECA, o que ele determina enquanto lei federal de promoção, de proteção e de defesa dos direitos da criança e do adolescente, e nesse contexto do Estatuto, o que ele estabelece para o funcionamento do Conselho Tutelar. Tá? Então, o artigo 131, que trata sobre o Conselho Tutelar, ele vai dizer que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, o ECA ele traz um conjunto de direitos que a criança e o adolescente brasileiro eram suprimidos da sociedade. Então, nós tivemos uma live com os conselhos municipais que tratou sobre as trajetórias e desafios do Conselho Municipal de Direito. E o maior desafio do Conselho Municipal naquele momento foi mudar a doutrina que era vigente no Brasil. Então, os conselhos municipais eles foram paulatinamente sendo instalados no Brasil, e foram desafiados nesse momento a mudar esse paradigma, sair de uma situação criança e adolescente em situação irregular para
criança e adolescente sujeitos de direitos. Então, nesse momento de transição entre o Código de Menores, né, que era o último estatuto, entre aspas, que protegia também, vamos colocar entre aspas, crianças e adolescentes brasileiros, que tratavam apenas da criança e adolescente em situação irregular. Aí nós precisamos entender que criança e adolescente de origem, né, pobre, ou reconhecidamente pobres. Eram essas as crianças que estavam em situação irregular, que não podiam estar na rua, que eram ausentes dos direitos de escola, de saúde, de segurança, e uma série de situações que era prevista nesse Código de Menores, né? Então nós temos aí essa transição entre Código de Menores e Estatuto da Criança, o desafio do Conselho Municipal de implantar essa nova doutrina, né, de proteção integral, e aí o Conselho Municipal, que anteriormente não existia essa figura, né? Então nós tivemos que construir um novo caminho com relação aos conselhos municipais, porque a sociedade civil, na Constituição de 88, fez valer, né, o artigo 227 da Constituição e transformou esse artigo 227 no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a partir daí, o artigo 204 dessa Constituição, nós falamos sobre isso na live com o Conselho Municipal, e é bom que o Conselho Tutelar também, alguns estiveram presentes, mas nem todos estiveram ouvindo, participando daquele momento. O artigo 204, ele chama a atenção da sociedade civil para participar de todo o processo de definição das políticas públicas relacionadas à criança e o adolescente. E aí o Estatuto define como participação popular, né, na gestão de todos esses recursos. Então, o Conselho Municipal teve esse desafio de se constituir enquanto sociedade civil e com a participação governamental. Aí, basicamente, na maioria dos municípios, a gente tem essa formação do Conselho Municipal, composto pela assistência social, saúde, educação, né, gabinete do prefeito, enfim. Juntamente com todos esses atores, né, se formou o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Mas faltava, né, um elemento fundamental nesse processo, né, a escolha, porque a lei ela é bem clara. Esse conselho tutelar ele tem que ser, e eles usam um termo aqui, encarregado pela sociedade. Quer dizer, quem define, quem determina quais serão os conselheiros é a sociedade, mediante processo eletivo, né, que anteriormente eram feitos a cada 3 anos, agora, com a mudança da legislação, esse mandato passa a ser de 4 anos, já nessa segunda eleição unificada para conselheiros tutelares. É uma conquista também histórica dos conselheiros tutelares, no sentido de garantir um mandato de 4 anos, podendo inclusive ser reeleitos. Então, o desafio do Conselho Municipal era colocar em prática a atuação desse órgão público. E aí a dificuldade que os municípios têm de entender que conselho tutelar, às vezes, é equivocadamente tratado como se fosse um apêndice da administração. Ele não é um apêndice da administração. Ele é um órgão público, assim como é a Secretaria Municipal de Assistência, a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Saúde, enfim, todas as secretarias. O Conselho Tutelar ele é um órgão público constituído por uma lei específica. Então, ele faz parte de um sistema municipal, né, de garantia de direito, composto de Conselho Municipal, Conselho Tutelar
E o mecanismo que nós vamos falar sobre ele na próxima live, que é o mecanismo de financiamento de toda essa política, que é o Fundo Municipal, o Fundo Estadual e o Fundo Nacional da Infância. Então, esse tripé do sistema de garantia, ele é importante que o conselheiro tutelar, e eu acredito que a maioria que foram eleitos, que estão aqui no primeiro mandato, ou aqueles que foram reeleitos oriundos da primeira eleição unificada de conselheiro tutelar, né, entendem perfeitamente que o conselho tutelar, por ser um órgão público permanente, e aí essa palavra permanente significa o quê? Que o conselho tutelar não se dissolve, ele não para o atendimento, ele não deixa de existir por vontade do gestor, por vontade do parlamentar, por vontade do Ministério Público ou da magistratura. O Conselho Tutelar é órgão permanente. E como órgão permanente, ele é um órgão essencial para o funcionamento do sistema de garantia. Então, nós vamos ter aí já uma definição de que nesse momento de pandemia, né, popularmente chamado de pandemia, emergência em saúde pública, né, para usar os termos da saúde, nós temos um conselho tutelar que tem que estar vigilante, permanentemente vigilante, seja presencialmente na sede do conselho, seja de forma plantonista. Cada administração municipal, nesse momento de emergência sanitária, definiu um processo de afastamento, né, da administração pública, dos seus servidores, funcionários, mas disse que aqueles órgãos que são essenciais na gestão pública não poderiam, né, encerrar a sua atividade, fechar a porta, trancar a gaveta e ir para casa, simplesmente ficar lá aguardando nova ordem da gestão pública. O Conselho Tutelar se enquadra, a meu ver, né, nessa questão de órgão permanente. Nós não vamos discutir a autonomia do Conselho, porque a lei é bem clara quando diz que o Conselho Tutelar ele é autônomo na interpretação do Estatuto da Criança. Ele pode aplicar o Estatuto dentro dos limites de sua competência, ele não é jurisdicional, significa que ele não está subordinado à Secretaria A, Secretaria B, ao Ministério Público, ao prefeito, ao juiz, né? O conselheiro tutelar ele é eleito pela comunidade para fazer cumprir o Estatuto. Então ele não pode estar jurisdicionado a ninguém, sob pena de, né, ele não abrir um procedimento administrativo de apuração de violação de direito, né, se ele está subordinado a um juiz, a um promotor, a um prefeito, né, ou a uma secretária. Então, não jurisdicional, na lei, significa justamente isso. Ele é encarregado pela sociedade de fazer a defesa, a promoção dos direitos da criança e do adolescente. Mas aí nós temos que nos ater nessa questão do permanente. Por ser um órgão permanente, a maioria dos municípios regulou de uma forma que houvesse, nesses primeiros 30 dias, 40 dias, né, da emergência sanitária, da pandemia, né, o afastamento das atividades presenciais. Então, o conselheiro tutelar, como órgão público, né, também deveria cumprir essa determinação e ficar de plantão para as emergências necessárias. E aí caberia ao Conselho Municipal, cabe ao Conselho Municipal estabelecer essa escala de plantão domiciliar, né, para que
toda e qualquer situação de violação de direitos que ocorresse nesse período, né, de pandemia, tivesse que ter o atendimento do conselheiro tutelar. Como faria esse atendimento? Através de telefone, através de e-mail, né, através da internet. E em casos especiais, acredito eu, com a proteção, né, de toda a estrutura necessária para que pudesse ser feito esse atendimento. Quando eu falo estrutura necessária, são os equipamentos de proteção individual: luva, máscara, protetor facial, né? Distanciamento, um local que possibilitasse o atendimento, se esse fosse o necessário, ou na delegacia, ou numa situação excepcional, o conselheiro tutelar tinha que estar paramentado, assim como um profissional da medicina, né, ou da enfermagem. Eles têm que estar paramentados para poder fazer esse atendimento das pessoas que procuram, principalmente com relação à proteção e à defesa dos direitos da criança e adolescente. Então, nós vamos tratar, inclusive, sobre isso lá na live que vai ter sobre fundo, né, da utilização dos recursos do fundo para essa emergência sanitária, né, que o próprio Conselho Nacional, né, já definiu a utilização desses recursos, inclusive aqueles que se lembram da Copa do Mundo, da Olimpíada. Houve uma exceção na utilização dos recursos do Fundo da Infância para atender os conselheiros tutelares que fariam o plantão naqueles eventos públicos de grande massa. Tá? Então, o órgão permanente, com todas as garantias individuais dos conselheiros, para que pudessem atender quando acionados pelo sistema de garantia, né, pudesse fazer esse atendimento. Se não foi presencial, né, o conselheiro tutelar tem que obrigatoriamente estar de forma remota fazendo esse atendimento. Então, é preciso que a gestão municipal divulgue, não só na internet, porque nem todo mundo tem, né, a gente está passando por esse problema lá na educação, nem todos têm celular, nem todos têm acesso à internet de qualidade, né, e a gente sabe a dificuldade aí no município como que é, né, com relação à internet. Mas nós temos um mecanismo de alcance popular que funciona no município, que é a rádio, né? Muitas vezes que a gente foi, né, com o companheiro Hildeberto aí nos municípios, com o companheiro Benildes, né, com os outros conselheiros que estavam no Conselho Estadual, né, nós fizemos muitas divulgações com carro de som, né? Era uma forma de anunciar para a população que estava ocorrendo um evento do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal, do Bolsa Família, né, do PET, enfim, dos diversos programas que a assistência social tinha. Então, essa divulgação com faixa, com carro de som, pela rádio, né? Porque na rádio você tem um distanciamento, e é uma oportunidade que o conselheiro tutelar tem de dizer para a população que os conselheiros tutelares estão de plantão em dias. Um está de plantão na segunda, outro na terça, outro na quarta, outro na quinta, outro na sexta. No sábado e no domingo faz-se uma escala de plantão para que possa esclarecer a população de que forma, né, que esses encaminhamentos podem ser feitos ao sistema de garantia. Evidentemente que todo o sistema, toda a rede de proteção relativa à criança e adolescente, por ser essencial no sistema, eles deveriam estar funcionando plenamente, né, com relação a isso. Mas eu acredito que na maioria dos municípios, sim, né? Eu estou acompanhando aqui também pelo YouTube, mas às vezes tem uma dificuldadezinha. E eu estou vendo aqui que, né, vários municípios, nós estamos com quase 40 municípios aí linkados aí nessa live.
Então, na verdade, o artigo que era mais importante nesse momento tratar dessa situação do atendimento do Conselho Tutelar nesse momento de pandemia. Eu não sei quanto tempo ainda tem aí a nossa mediadora, porque se deixar eu falo 2 dias aqui, tá? Não tem problema nenhum, a gente fica aí à vontade para poder conversar. Mais 10 minutos, Mário. Mauro, 10 ainda minutos. Tem mais 10, nossa, ainda tem mais 10 minutos de fala. Então, o que eu gostaria de deixar claro para os conselheiros tutelares, né? E o Conselho Tutelar, enquanto órgão de atendimento, é o seu caráter permanente. Né? Significa que Conselho Tutelar não fecha nunca. Presencialmente, né, ele sempre tem que ter um conselheiro de plantão. Quando ele faz o atendimento diários, né, durante a semana, nós temos 4 conselheiros tutelares dentro do conselho, um por ter ficado no plantão noturno, descansa no dia seguinte. Isso é feito uma escala. Não é isso que a gente tem visto nos municípios, e não é esses os relatos que chegam no Conselho Estadual. Nós temos relatos no Conselho Estadual de conselho tutelar funcionando uma vez por semana, de conselheiro trabalhando na segunda trabalha um, na terça outro, na quarta outro. Quer dizer, conselho tutelar ele não funciona com um conselheiro. Conselho tutelar ele funciona, a exemplo aqui da capital, nós temos 6 conselhos municipais, seis conselhos tutelares aqui na capital, e os 6 conselhos tutelares funcionam cada qual com 4 conselheiros diariamente. Um fica em descanso por ter feito o plantão, né? E o revezamento no final de semana. Então, primeiro ponto, isso eu nesses 23 anos de conselho estadual, eu sempre bati nessa mesma tecla. Tá? E, invariavelmente, quando nós íamos para o município, nós chegávamos no município e o conselho tutelar estava fechado. E por que ele estava fechado? Porque o conselheiro tutelar saiu para fazer um atendimento. Se tivesse uma situação de emergência com uma criança ou um adolescente, e essa pessoa procurasse o conselho, não tinha ninguém de plantão lá. Então, daí a necessidade de que o conselho tutelar ele funciona com 4 presencial. Tá? E esse é o caráter permanente do conselho. Então, ele tem que estar permanentemente atento, zelando pelos direitos da criança e do adolescente. Senão, não teria razão de existir conselho tutelar. Né? Então, a gente tem aí essa distorção ainda, né? Não sei agora com essa nova eleição de conselheiros tutelares no segundo mandato unificado. Né? Então, a gente fomos pegos aí de surpresa por essa pandemia e isso vem atrapalhando o deslocamento do Conselho Estadual aos municípios, né? Presencialmente, que é uma coisa que eu considero muito importante e que o Conselho Estadual sempre teve a sua autonomia de estar presente nos municípios, conhecendo a realidade. E foi dessa forma que, nas últimas gestões do Conselho Estadual, nós tivemos aí uma presença muito forte do Conselho, realizando eventos, campanhas, né, principalmente do fundo, né, presencialmente nos municípios. Porque o Conselho Estadual ele tem que, como diz a canção do Milton Nascimento, né, o Conselho tem que ir onde o povo está. E aonde que acontecem as coisas? É lá no município, não é aqui no Estado. Não é trancado aqui na sede do Conselho que nós vamos resolver os problemas de 16 polos regionais. Caminhando, né, para esses municípios, fazendo reuniões, promovendo encontros, esclarecendo situações através... evidentemente que o canal da internet ele favorece esse diálogo que a gente já fazia. Quem é do tempo do MSN, do Orkut, né, vai se lembrar
que a gente fazia muito diálogo com os conselhos naquela época através do MSN, né? O Hildeberto aí deve estar assistindo a live, ele vai se lembrar que o MSN era o nosso instrumento de trabalho lá na secretaria, na antiga ProSol, quando era preciso falar com os municípios, inclusive por telefone. Nós não usávamos o telefone, nós usávamos o MSN. Então, esses momentos presenciais nos municípios, ele é muito importante nessa discussão da política pública de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Então, esse caráter permanente do Conselho, ele tem que estar presente com essa nova composição do Conselho Tutelar, né? E principalmente com a composição dos novos conselheiros municipais da criança, no sentido de exigir o cumprimento da carga horária diária e da carga horária semanal dos conselheiros tutelares nos conselhos, com exceção, nesse momento da pandemia, onde o afastamento, o distanciamento, né? Eu não gosto muito dessa palavra distanciamento, porque mesmo estando distante, eu estou falando aqui com praticamente, né? Acabei de ver aqui Alta Floresta, vamos ver aqui, quem mais? Pontes de Lacerda, Poconé, né? Enfim, nós estamos aí com quase 40 Campos de Julho, Novo São Joaquim, né? São José do Rio Claro, Feliz Natal. Enfim, nós estamos aqui com uma gama de municípios, né, que estão nos acompanhando aí, municípios que Mauro, Oi? conclua. Já posso concluir? Uma parte, né? Deixa para a Silvene conversar um pouco com os conselheiros. Enfim, então nós temos aí municípios que estão nos acompanhando nessa live. É muito importante que a gente leve a mensagem do Conselho, seja ela através da internet nesse momento, seja ela quando for possibilitado de forma presencial. Eu acredito que a presidente Suzy tem sido, junto com a sua diretoria aí, heroínas, né? Porque são 3 mulheres de garra, né? De disposição, de luta, né? Que estão presidindo o SEDECA nessa eleição agora do Conselho Estadual. Então, eu acredito que, mesmo distante, nós estamos presentes nos municípios e sempre que for necessário, podem contar comigo. Meu telefone é 99915-8979, está à disposição aí durante o dia, né? Para que a gente possa conversar. Eu tenho os canais também no já estou voltando no MSN, né? Na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, né? No WhatsApp. E estou à disposição aí para que todos possam contar com as informações que são necessárias para o desempenho do seu mandato como conselheiro tutelar. Tá? Mas eu acredito que o Conselho Tutelar há de entender que esse momento de pandemia é importante que eles estejam atentos às violações que podem e que estão ocorrendo no ambiente familiar, né? Nós vamos ter aí uma presença muito importante dos conselhos tutelares na definição, junto com o CMDCA, do retorno às aulas de crianças e adolescentes. Se estão sendo assegurados os direitos previstos na lei de proteção à vida, à saúde, né, dessas crianças que voltarão, talvez lá em novembro, ou talvez mude-se talvez o calendário escolar no Brasil, mas a gente vai ter o retorno às aulas e é preciso que o conselheiro tutelar esteja participante desses momentos de definição de retorno às aulas lá no município, integrando as comissões, participando dos comitês, né, que estão definindo essa questão no município. Tá bom? Mas a gente retorna aí depois para mais perguntas e esclarecimentos. E aí eu passo a palavra para a nossa mediadora Elizabeth, e agradecendo pela audiência e pela paciência. Porque eu falo bastante. Obrigado.
Obrigada, Mauro. Obrigada pelas suas contribuições. Obrigada, Mauro, pelas suas contribuições. De alguma forma, você já foi pincelando aí algumas coisas que estão perguntando no chat, e posteriormente nós vamos fazer as perguntas para você contribuir um pouco mais, né? Agradeço pela sua excelente explanação. Antes de passar para a próxima fala, né, da nossa palestrante Sudene, eu gostaria de reforçar novamente que nós ainda teremos mais 2 lives na próxima semana. Uma live especificamente sobre o Fundo da Infância e Adolescência. Esse fundo é extremamente importante para os municípios, para a gente poder fomentar ações voltadas, né, para criança e adolescente dos municípios. Nós sabemos que muitas vezes as gestões municipais não têm recurso suficiente para investir, né, em ações voltadas para essa demanda, e esse recurso ele é um recurso importante nesse sentido. Então, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, o Conselho Tutelar, precisam estar alinhados, compreendendo a lei, né, para poder fomentar essas ações do município, porque às vezes a gente perde a oportunidade por não ter conhecimento, né, da importância do Fundo da Infância e Adolescência nos municípios. Gostaria de pedir também que, se vocês não se inscreveram ainda no canal do YouTube, né, do SEDECA MP, que vocês se inscrevam, que curtam a nossa página, que é importante, é um canal de comunicação onde nós estamos constantemente inserindo informações voltadas para essa área. No momento, nós temos 38 participantes, né, dos municípios de Jaciara, Bom Jesus do Araguaia, Poconé, Nossa Senhora do Livramento, Tapurá, Peixoto de Azevedo, Novo São Joaquim, Sapezal, Canarana, Sinop, Diamantino, Rondonópolis, Planalto da Serra, Feliz Natal, Cambulo e Alta Floresta. Se eu esqueci algum, vocês digitem aí no chat que depois eu falo. E agora nós convidamos para fazer o uso da palavra, né, a nossa segunda convidada, Silbene Santana de Oliveira. Ela é assistente social, graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso, especialista em políticas públicas e socioeducação pela Escola Nacional de Socioeducação, gestão e políticas públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, teóricos metodológicos e a prática do serviço social pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é membro, né, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDEC-MP, e do Conselho Regional de Serviço Social, CRES-MP, 20ª Região. É analista do Sistema Socioeducativo na Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, compõe a comissão responsável pela formulação da política de educação em atendimento ao Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso e a Comissão Intersetorial do Sistema de Atendimento Socioeducativo. Atuou como coordenadora geral da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério de Educação e atua como palestrante na área de Direitos Humanos, Infância e Adolescência e Socioeducação. Vocês viram que a gente tem 2 palestrantes aqui de renome, né? De peso. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Silbene. Olá, bom dia. Agradeço aí as palavras da Beth. Obrigada, Beth, que é uma guerreira também nessa área da defesa dos direitos da criança e adolescente. O Mauro, que todos já conhecem, já sabe da trajetória do Mauro, né? O Mauro é esse guerreirão também aí, que há tempos vem labutando, né, nessa área, e agora ele está ali nos contribuindo para a defesa dos direitos da criança e adolescente, mas voltado para a área da educação, ele que compõe o Conselho Estadual de Educação. Agradecer, né, o convite feito pela diretoria do SEDECA para esse momento. A nossa presidente, a Suzy, quando convidou, ela fez o seguinte pedido, né, que a gente pudesse fazer uma fala voltada para, né, a atuação dos conselheiros conselhos tutelares em tempos de pandemia. Então, e também pediu, né, para que a gente pudesse fazer um apanhado bem rápido, né, do ponto de vista das atribuições, né, dos conselhos, em função de que a gente ainda tem, né, um grupo de conselheiros que são novatos, como o Mauro colocou,
que participou, né, pela primeira vez da eleição, né? Então, assim, são conselheiros que não foram reconduzidos, os que estão novos. E aqueles que já foram reconduzidos, com certeza, terão muita condição de nos ajudar no momento de debate, nos auxiliando, inclusive, com algumas dúvidas que, porventura, possam surgir, né, nos ajudando nas respostas. Bom, para não me perder na fala, eu preparei uma apresentação que eu quero expor agora e a gente fazer esse percurso, né, bem rapidinho nesses slides, para que a gente possa até organizar melhor, né, essa apresentação e a gente também não deixar de lado nenhuma temática, nenhum ponto, que inclusive a própria presidente Suzy já tinha alertado, né, que ela passou para a gente algumas tarefinhas, né, então assim, as perguntas, os questionamentos que os conselhos tutelares têm encaminhado, né, e aí a gente já aproveita para poder também, nesses slides que eu preparei um pouco, né, a gente poder, quem sabe, responder alguns dos questionamentos que já tinham sido apresentados. Bom, primeiro, né, como eu coloquei, a gente agradece o convite feito pelo Conselho Estadual, para que a gente pudesse fazer essa fala, né, específica, Conselho Tutelar e o seu trabalho em tempo de pandemia. Eu já quero aqui também, pessoal, de antemão, caso eu tenha dificuldade de fala, porque, infelizmente, Cuiabá está tomado pela fumaça. Eu sei que acho que essa é a realidade do Estado, né? Não só Cuiabá, muitos municípios estão passando por essa situação. E hoje, né, eu acordei com muita tosse devido a essa fumaceira. Cuiabá está praticamente encoberta, né, com essa fumaça. Então, se eu perder aqui a voz, peço desculpa, tá? Para poder tomar água. Então, vamos lá. A apresentação o Conselho Tutelar, como o Mauro já colocou, né, um órgão autônomo, não jurisdicional e encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. A finalidade precípua do Conselho, que é aquela finalidade, a razão, né, precípua, que é a própria razão de existir do Conselho, é zelar para que crianças e adolescentes tenham acesso efetivo aos seus direitos, ou seja, tem um encargo social para fiscalizar se a família, a comunidade, a sociedade em geral e o próprio poder público estão assegurando com absoluta prioridade a efetivação dos direitos, cobrando de todos que esses cumpram com o Estatuto e a Constituição Federal. As atribuições dos conselhos tutelares, né, como o Mauro colocou, já está claro, né, não tem como o conselheiro tutelar, né, o conselho tutelar fechar as portas justamente no período de extrema necessidade, onde que as crianças e adolescentes, justamente pelo momento em que a gente vive, né, tendem a ser os mais expostos do ponto de vista de riscos, né, e vulnerabilidade. Então, a gente sempre reportar, né, as atribuições dos conselhos tutelares, do atendimento a crianças e adolescentes, aplicando medidas de proteção, atender e aconselhar pais ou responsáveis, também aplicando as medidas de proteção, promover a execução de suas decisões, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra as crianças e adolescentes, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência, tomar providências para que sejam cumpridas medidas protetivas, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito à criança ou adolescente quando necessário. É bom que se diga, porque a gente teve episódios, né, não, assim, de municípios em que o Conselho Tutelar fazia encaminhamento, né, para até segunda via de certidão e coisa assim. É óbvio, gente, que dependendo da situação, pode caber, né, sim, você fazer um requerimento solicitando uma certidão. Cada caso é um caso, não existe essa camisa de força. Porém, a gente sempre tem que lembrar que é sempre quando necessário, até para que a gente não gaste as nossas munições, né? Às vezes você se depara com um caso, você vai, por exemplo, um atendimento na zona rural, e lá você vê que tem uma mãe com 6 crianças e nenhuma delas tem, né, uma certidão. Isso é óbvio que a gente tem que tomar atitude e tem que solicitar essa certidão, né?
mas a gente está falando assim, que já teve episódios, né, de fazer uma solicitação de forma meio assim que, né, é desenfreada, e não é o caso do que a gente do que a própria atribuição aponta. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento de direito da criança e adolescente. Então, participar, né, sempre que possível, participar de todos aquele processo de construção do PPA, do PTA, da LOA municipal, fundamental, porque é aí que a gente vai incidir para que a pauta da criança e do adolescente, né, ela seja viabilizada do ponto de vista orçamentário. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo, né, artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º da Constituição Federal, representar o Ministério Público para efeito de ações de perda ou suspensão do poder familiar, fiscalizar as entidades de atendimento, né, aplicar medidas socioeducativas para adolescentes, atores de atos. Aqui, ó, gente, isso aqui é importante, que é o que não cabe ao Conselho Tutelar, né? Então, diante de tudo que já foi feito, então, assim, inclusive de pedidos, né, de requisições indevidas do próprio poder, vamos dizer assim, instituído, que faz algumas requisições indevidas aos conselhos tutelares. Então, a gente já tem, em todas as nossas falas, a gente tem colocado muito forte isso. O que não é papel de conselheiro tutelar, o que não cabe ao conselho tutelar. Aplicar medidas socioeducativas para adolescente autor de ato ofensional, realizar busca e apreensão de criança e adolescente ou pertences dos mesmos, efetuar diligências nem prisões, praticar ação assistencial, como distribuição de cesta básica ou qualquer outro tipo de benefício, determinar pensão, guarda, visita ou qualquer outro tipo de medida judicial. A competência, nesses casos, é do juiz através de um advogado, né? Realizar autorizações de viagem, realizar fiscalização em hotéis, bares, festas, shows, bailes e congêneres, técnica de servidor público na assistência social em equipamentos como CRAS, CREAS, entre outros, porque isso também a gente já se deparou com várias situações em que o conselheiro tutelar, ele começa vamos dizer o termo, né, que se usa, despachar, né, entre aspas, de dentro do CRAS, do CREAS, que isso não pode ocorrer, tá? A gente sempre tem que ter muito claro qual é o nosso papel, qual é a nossa atribuição, né, e o espaço do Conselho Tutelar, né, fortalecer esse espaço do Conselho Tutelar. Trazendo já, a partir de todos os questionamentos que foram apresentados para nós lá no SEDECA, com relação ao tempo de pandemia, eu reuni aqui algumas informações que eu acho importantes. Alguns de vocês já devem ter conhecimento, mas outros com certeza não teve acesso às recomendações que foram editadas, né, por vários órgãos, como endereçamento os conselhos tutelares, né? Então, eu vou apresentar bem rapidamente aqui para você, por exemplo, carta de recomendação aos prefeitos e gestores municipais sobre o funcionamento dos conselhos tutelares de todo o país durante a pandemia do novo coronavírus, e essa carta ela foi assinada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em parceria com o Conselho Nacional dos Municípios, e ela foi divulgada em 31 de março de 2020. Nessa carta, um dos apontamentos, eles colocam que o Conselho Tutelar que definir por um trabalho remoto e regime de plantão não presencial, né, que é aquilo que Mauro falou lá, a decisão que o colegiado tomar, ela tem que ser informada aos órgãos que compõem a rede de proteção. Então, é a primeira coisa que tem que ser considerar aqui, né? E aí tem que ter ampla divulgação, né? Colocando fixação, inclusive, de cartazes, deixar bem informada a população de como se dará esse atendimento em tempo de pandemia. Tutelares em grupo prioritário de vacinação, bem como agentes do sistema socioeducativo, por se tratar de população com trato direto com o público em geral. A recomendação também para que a atenção aos órgãos que compõem a rede de proteção, delegacias, entre outros, a fim de que o fluxo se desenvolva de maneira efetiva e não haja interrupções.
Então é aquilo, né? Não adianta o conselho tutelar, de repente, fala, não, nós não vamos fechar as portas, a gente vai manter o atendimento remoto ou de plantão, né? Da forma que vocês melhor definir, porque cada realidade, né, é uma realidade, cada município tem uma especificidade, tem um diferencial. Mas aí, gente, aí vocês decidem, mas em compensação o CRAS fechou, o outro órgão está fechado, né? Então tem que ter também esse alinhamento, essa articulação entre os órgãos da rede. Atenção com a priorização vacinal à população de rua, adolescente em cumprimento de medida associativa, crianças e adolescentes aporados pelo programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte, disponibilização de equipamentos, né? Em que o Conselho Tutelar, geralmente é a Secretaria, né, de Assistência Social, deve fornecer, disponibilizar os equipamentos como álcool em gel, máscaras individuais e luvas, de conselheiro tutelar, que é importante também, a gente precisa se cuidar, né? Não adianta nada a gente falar, não, a gente vai estar ali na linha de frente, e aí quem é que cuida também dessa pessoa, né? Que porventura possa estar, fazer parte então isso também, se olhar para o cuidado entre os conselheiros, isso é muito importante. Isso, a promoção, defesa e controle para atendimento e efetivação dos direitos da criança e do adolescente, né? Isso que o Mauro colocou. É óbvio que a gente tem que, ao definir a forma de trabalho, a gente está tendo essa responsabilidade. Por quê? Porque a razão de ser do Conselho, como eu falei, é zelar, né, pelos direitos da criança, é proteger esses direitos da criança e do adolescente. Então, e justamente em tempo de pandemia, é o momento em que a gente mais né, demandado. Então, precisa saber equacionar, né, essas exigências, fazer mesmo esse equilíbrio desse atendimento. Um outro documento que eu acho importante vocês terem conhecimento é o que foi produzido pelo Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, né, para o atendimento dos conselheiros tutelares enquanto existir a manifestação da pandemia. Eles também trazem algumas recomendações. Aqui a primeira, flexibilização do atendimento em regime de plantão ou sobreaviso, preferencialmente não presencial, né? E aí, como a gente falou, dependendo do cada município vai ter sua realidade, vocês vão se adequar, né, da melhor maneira possível, e aí, em função mesmo, dado o contágio, essa recomendação já aponta ali que preferencialmente que não seja presencial, mas cada realidade, né, é diferente. Então, de repente, vai ter menor condições de fazer o atendimento que não seja presencial. É respeitado, até porque isso aqui é uma recomendação, né? Os equipamentos de preservação de prevenção ao novo coronavírus, que é a mesma coisa, né? Os equipamentos de proteção a máscaras de uso pessoal, álcool gel, a luvas. Para vocês verem, né, que teve essas recomendações dos órgãos diante da impossibilidade de atendimento não presencial, que a prestação de serviço seja em local ventilado, não fechado, que permita manter distância de 1 a 2 metros entre as pessoas. Isso daqui são as orientações do conselheiro que, diante de uma situação, ele não tenha como fazer o atendimento não presencial, então que ele tome esses cuidados, como nós dissemos, porque a nossa vida importa, assim como a vida da criança, assim como a vida do adolescente e da família. Então, todos nós precisamos tomar esses cuidados. Trabalho em casa, de home office, aonde for possível, é o que está sendo recomendado. Haja prejuízo à promoção, à defesa e controle para atendimento e efetivação dos direitos da criança e do adolescente, né? Também a gente já, na outra recomendação também já foi falada. A recomendação do CONANDA, de 25 de março desse ano, é muito interessante porque ela traz muitas informações e também firme, né, do CONANDA acerca de algumas realidades. Como, por exemplo, implementar as medidas emergenciais no âmbito econômico e social, fundamental, né? E não adianta a gente saber da realidade
do município, saber que a pandemia ela é um perigo, que o risco de contágio é iminente, e aí aquelas famílias que já estavam em situação de vulnerabilidade, a tendência é o agravamento dessa situação, e aí o município não desenvolver nenhum tipo de medida que possa, de alguma forma, acolher aquela família, né? Então, isso também é um olhar que a gente precisa ter e cobrar dos órgãos, né, dos governos, das gestões. Apoio governamental às famílias em condições de vulnerabilidade social, com medidas de subsídio financeiro, serviços públicos, aos serviços de saúde pública e privado, a realização de testes e a garantia de tratamento dos casos de Covid em atendimento prioritário, né, principalmente, né, nas instituições de acolhimento, adolescentes devidamente informados, né, porque isso também é importante. A criança precisa saber para que ela também se proteja, porque às vezes fala assim, a criança não é importante, né, a criança fica ouvindo de um, de outro, mas sempre ter esse cuidado. E isso você está vendo que essa orientação do CONANDA é uma orientação geral, não é específica para conselheiro tutelar, mas não, para a população, né, como um todo, obviamente, principalmente para nós que fazemos parte da área de proteção, né, mas para toda a população. Garantir assistência e a promoção de ações de saúde mental, que também é um período que é muito delicado, né? É o período da pandemia, né? Esse contexto da pandemia também tende a ter uma maior incidência de casos de saúde mental. Garantir a continuidade da alimentação escolar. Tem vários municípios, né, que desenvolveu um trabalho bem interessante junto à Secretaria, né, Municipal de Educação, com auxílio da Secretaria Estadual, para manter aquela alimentação escolar, principalmente aqueles municípios em que a área era a principal refeição daquela criança. Então, isso é muito importante, né? São ações que todos nós precisamos nos ater e fazer, de alguma forma, incidência para que isso possa acontecer. Manter, mesmo que em regime de plantão, o atendimento dos conselhos tutelares, aqui uma orientação específica, né, para os conselheiros tutelares. Enfrentar o aumento dos casos de violência contra crianças e adolescentes, que foi o que Mauro colocou, que devido a essa vulnerabilidade, diante das situações de violência no ambiente doméstico, familiar, que aumentam situações de isolamento social. Criar mecanismos de proteção a crianças que vivem nas fronteiras, áreas potencialmente mais vulneráveis. Nós temos aqui o caso de Cáceres, né, dos municípios que são áreas de fronteira. Que os órgãos responsáveis elaborem e divulguem campanhas para a prevenção de acidentes domésticos, que com isolamento social e a presença, né, mais forte da família ali no lar, a possibilidade de aumento de acidente doméstico é muito grande, né, e isso já tem sido apresentado alguns números, né, dessa situação, né, desses acidentes domésticos. Em caráter de urgência, que sejam tomadas medidas concretas e específicas para que crianças e adolescentes dos povos e comunidades tradicionais, do campo, da floresta e das águas, então isso aqui também é importante, aqueles municípios, né, onde tem muita população indígena, quilombolas, né, comunidades tradicionais, esse olhar nosso, né, dos órgãos do sistema de proteção. Incluir as crianças e adolescentes em situação de rua, né, no grupo de risco, isso também é uma orientação muito interessante. Estejam garantidos os direitos dos adolescentes no âmbito do sistema socioeducativo, que as penas e as medidas socioeducativas, respectivamente, de todas as mulheres presas e adolescentes em cumprimento de medidas de restrição de liberdade, gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 anos, sejam substituídas por prisão domiciliar. Isso é uma campanha muito interessante do CNJ, né? E que a gente tem acompanhado, isso é importante. Que crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional, as casas-lar e abrigos, tenham seus direitos garantidos. Que seja assegurada a proteção total aos direitos de adolescentes, jovens, aprendizes, estagiários e trabalhadores. Isso também é muito, muito importante, porque exatamente nesse período
de mais vulnerabilidade, de fragilidade, aí esses adolescentes que, né, com muita dificuldade conseguem um campo de estágio, por conta da pandemia, querer liberar, né, esses adolescentes. E aí esse apontamento é muito importante. Isso foi encaminhado para todo o sistema S, né, para todos os órgãos de Estado, para que eles se atenham a isso. Não mexer, né, com os nossos jovens e que estejam cumprindo, fazendo, né, alguns estágios. Isso é fundamental. Medidas para a proteção de crianças que atualmente se encontram em situação de trabalho infantil, crianças e adolescentes, filhos de casais com guarda compartilhada ou unilateral, não tenham sua saúde e a saúde da coletividade submetidas a risco, porque essa coisa de vai e vem com a criança, né, também tem que ser observada. E essa recomendação, ela é do Conselho Nacional de Justiça, do Presidente Nacional do Ministério Público, do Ministério do Estado de Cidadania e do Ministério do Estado da Mulher e da Família. Ela traz aqui, ela dispõe sobre cuidados a crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento no contexto de transmissão comunitária do novo coronavírus. E essa aqui, gente, ela é específica, tá? Para adolescentes, crianças e adolescentes com medida protetiva de acolhimento. Então, esse material eu vou deixar para o SEDECA, depois eles devem encaminhar nos e-mails de vocês, né? E essa, assim, sempre que vocês precisarem, vai ter essa recomendação à disposição de vocês, tá? Para vocês poderem terem acesso. E aqui a gente tem dito que é preciso, né, como o Mauro pontuou, se informar sobre situações de vulnerabilidade, riscos ou violência às quais crianças e adolescentes podem estar expostas no contexto do Covid-19. E aí a gente sempre se perguntar qual a realidade local, né? Tem muitos municípios nossos, como a gente falou, tem município que é fronteiriço, tem uma realidade, município em que ainda prevalece muito a questão das madeireiras, e que geralmente as crianças são usadas para o trabalho, né, nessas madeireiras, então é uma realidade. Aqui em Cuiabá, por exemplo, aumentou significativamente o número de crianças vendendo picolé, né, diante da dificuldade. Então, assim, cada local tem uma situação. Então, a gente precisa estar sempre informado sobre essas, vamos dizer, essas dinâmicas próprias de cada município. E no contexto do Covid, com impacto econômico trazendo consequências perversas, como a precarização da vida das pessoas por falta de renda familiar, desemprego, dentre outros, pode-se aumentar o risco de violência, abuso ou exploração sexual com fins comerciais, sobretudo das meninas, e também a tendência de crescimento do trabalho infantil, que é uma realidade. Então, a gente precisa, nós que somos da rede de proteção, nós precisamos ter esses olhares, e não é só o conselheiro tutelar, mas nós que estamos nos CRAs, nos CREAs, que estamos na política da assistência social, a gente que está na área da saúde, né, na área da educação, todos nós precisamos ter esses olhares, né, porque está dado que essa situação ela piora nesses momentos de pandemia, né? E é pior ainda, porque como a criança está no seu ambiente ali da família, não chega quem poderia fazer um comunicado, né, sobre aquela situação de violência, não tem quem possa fazer isso, porque ele não está na escola, porque ele não está indo, né, nos programas que o CRAS ou o CREAS desenvolvia. Então, ele está literalmente isolado naquele ambiente familiar, né, e aí a gente precisa sempre ter esse cuidado com as nossas crianças. E, assim, só para exemplificar, com relação aos casos de violência sexual, a gente traz aqui, ó, essa pesquisa, ela é bem atual, né? Ela é do Ministério aqui da Saúde, aqui em que aponta que 4 em cada 10 crianças e adolescentes vítimas de violência sexual já tinham sofrido a mesma violência anteriormente. Gente, isso é gravíssimo, né? Então, ou seja, quando chega um comunicado, quando alguém faz, né, um comunicado daquela violência e que a criança pela primeira vez vai ser ouvida, aí você vai ver que não é a primeira vez, né? Então esse dado é um dado muito revelador, né, muito grave.
E 68% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorreram dentro da casa em 2018. Então, vamos falando, é uma fonte, né, bem atual essa pesquisa. Infelizmente, está confirmando esse cenário que a gente apresentou. E o trabalho infantil, né, que é ainda um grande vilão, 2.400.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, né? Piores formas de trabalho infantil é a exploração sexual, o trabalho infantil doméstico, na agricultura, aí aquilo que eu falei, a realidade de cada local. Tem vários locais e municípios do Mato Grosso que a vocação econômica é a questão agrícola, né? Então, esse olhar também tem que ser bem presente. Gente, eu trouxe exatamente para vocês esses apontamentos de todas as edições que foram feitas para nortear, para orientar o trabalho de conselheiros tutelares em tempo de pandemia, conforme foi solicitado pela presidente, a partir de todas as perguntas que estavam chegando lá para o SEDECA. Então, eu acredito que aqui vocês, para aqueles que ainda estavam inseguros, será que a gente pode desenvolver o trabalho dessa forma? Será que, de fato, é possível a gente trabalhar só mesmo remotamente? Vocês viram aqui nas recomendações que, né, do próprio Ministério, né, do CONANDA, que isso é possível sim, mas sempre tendo o entendimento, né, o posicionamento, como o Mauro colocou, de que conselho tutelar não tem como fechar a porta 100% e falar, não, agora nós não estamos atendendo, isso não existe, não tem a menor possibilidade. O que tem que ocorrer é organizar o atendimento da melhor maneira possível, né, para que o conselheiro possa se proteger e ao mesmo tempo, conseguir desenvolver o trabalho, né, de proteger, de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes. Bom, pessoal, é isso. Agora eu fico à disposição para o debate. Muito obrigada. Obrigada, Silvene, pela sua explanação. Gostaria de registrar também a presença dos municípios de Alto Garças, Nova Lacerda, Pontal do Araguaia e Cuiabá, que também estão conosco aqui. Eu queria pontuar que teve algumas perguntas relacionada ao CIPIA. Nós tivemos uma live específica sobre o CIPIA, né, se eu não me engano, há 15 dias atrás, mediada pela coordenadora estadual. E como a live de hoje ela é voltada para uma outra temática, eu peço, acho que a Flávia até já digitou aí no chat, mas eu peço que essas pessoas que fizeram as perguntas relacionadas ao CIPIA, que elas digitem no chat o e-mail e o contato, e nós vamos passar essas perguntas para a Jussara, para que ela entre em contato com vocês. Pergunta sobre o FIA, né? Então, eu vou pedir para que essa pessoa, porque eu não consegui identificar nem o nome nem o município, para que essa pessoa fique antenada no nosso Face, SEDEC-MT, onde nós estaremos divulgando a nossa próxima live, que vai falar especificamente sobre o Fundo da Infância e Adolescência. E aí, Silvene e Mauro, a gente tentou fazer um apanhado das perguntas e das ponderações que as pessoas foram escrevendo no chat. As inscrições de perguntas já foram encerradas. Eu vou ler todas, eu consegui condensar em 4 grandes perguntas. E aí eu passo primeiro para Mauro, ele faz as ponderações dele com relação às perguntas, e logo em seguida já passa para a Silvene, porque nós só temos agora mais meia hora de live, tá? Então, o Ademar, de Novo São Joaquim, ele trouxe a seguinte questão. Os responsáveis pelos alunos não estão acessando a plataforma ou não estão buscando os materiais por falta de interesse, e outros não têm acesso à internet porque moram na zona rural. O que fazer? Essa é uma pergunta. A Girlaine colocou outra questão que também tem uma correlação com essa pergunta, que vocês podem juntar para fazer a resposta, né? Como será resolvida a questão dos alunos que não estão entrando na plataforma de estudos?
E aí ela trouxe uma situação. Ela coloca também que a direção da escola está solicitando o apoio do Conselho Tutelar com relação à escola, que chegou a mandar a ficha do FICAI para o Conselho Tutelar. Como que eles devem agir, né? Qual a solução para resolver esse problema? Essa é a pergunta da Girlane. E aí nós temos uma outra pergunta que é relacionada ao pleito eleitoral que está aí já, né? Quanto aos conselheiros que pretendem se afastar para candidatura para vereador, ele precisa se afastar, ele deve ser exonerado, existe uma lei específica para isso? Qual que é o entendimento dos palestrantes? As principais perguntas que nós levantamos do chat, tentamos condensar e passamos agora a palavra para Mauro. Assim que ele concluir, a gente passa para a Sudene contribuir com as perguntas. Com você, Mauro. Ok, bom dia. Com relação a perguntas na área da educação, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu acho que travou. Travou a fala dele? Eu passo para você, então, Silbene. Você já vai fazendo as suas considerações enquanto ele resolve, e aí a gente inverte, então, pode ser? Pode ser, sim. Com certeza o Mauro vai ter mais propriedade para falar com relação a essa questão da educação, porque o Mauro ele está no Conselho Estadual, né, de Educação. Mas, assim, do que foi colocado, o que eu entendo? Que, primeiro, que do ponto de vista da criança e do adolescente, a preocupação do conselheiro tutelar em buscar que aquela criança, que aquele adolescente, ele possa ter acesso, né, a essa aula que está sendo ofertada pelo município, no caso, ou pelo próprio Estado, né, que seja. Agora, não é, na minha avaliação, tarefa de conselheiro tutelar fazer esse trabalho, né, pela rede, pela rede do ensino. É óbvio que a gente é parceiro, é óbvio que nós temos que trabalhar de forma articulada, de tal modo que a gente possa, assim, ser, né, um ajudando o outro. Isso é tranquilo, e a gente já desenvolve essa forma nossa de trabalho. Porém, não pode ser delegada ao Conselho Tutelar essa tarefa, né? Uma coisa é você contribuir para que aquele aluno que porventura possa estar isolado, né? Que ainda não tem, que não está participando da aula, e você ajudar a entender por que ele não está participando, mas como muitos já colocaram, a dificuldade do acesso à internet, de ter acesso à internet é uma realidade. Então, isso, gente, que vocês colocaram, é um elemento de cuidado que a gente, como agentes da rede de proteção, precisamos ter. A gente já pode prever que lá na frente poderão, não estou falando que vai acontecer, que poderão ser responsabilizadas as próprias famílias por conta dessa criança não ter tido acesso àquela aula, não ter participado daquela aula, né? Isso daí nós já temos que preparar, né? Nos preparar para, se caso isso ocorra, a gente poder atender essa criança, esse adolescente, de tal modo que ele não seja prejudicado por uma situação que não foi ele que provocou, não foi ele, né? O responsável. Então, isso é fundamental. Com relação a professores que não estão indo buscar o material, acho que é mais ou menos isso que foi dito também aí, né? Essa é uma situação que tem que ser encaminhada para o Conselho Municipal de Educação,
né? O Conselho Municipal de Educação deverá se posicionar, bem como a Secretaria Municipal de Educação, né? Eles terão que responder a isso. Agora, falar que tem professor que não está indo lá buscar, então isso já não é da competência do próprio Conselho. Ao Conselho cabe orientar para que, nesse caso específico, seja acionado o Conselho Municipal de Educação e a própria Secretaria Municipal de Educação, né? Na minha avaliação, é isso. Com relação à questão do pleito eleitoral, nós estávamos discutindo isso, né, momentos antes do início dessa live, e tem vários entendimentos, tá? Tem vários entendimentos acerca desse tema. Mas o que tem de concreto é que, como é que está regulado o Conselho Tutelar no município? Primeira coisa que tem que saber, a lei municipal que criou o Conselho e que fez os apontamentos do funcionamento desse Conselho, ele traz alguma menção a essa questão de afastamento para concorrer ao mandato eletivo, né? No caso aí, quer para a vereança, ou até mesmo para uma candidatura majoritária, né? Então, isso tem que ser observado a legislação municipal. O que traz a sua legislação municipal, né? Porque aí tem um outro debate que está posto. Conselheiro tutelar é considerado agente público. Porém, até onde vai as exigências, vamos dizer assim, do ponto de vista de direitos e deveres, de agente público se aplica para conselheiro tutelar, né? Isso também é uma situação que não está, vamos dizer, pacificada do ponto de vista da própria legislação. Então, tem que ter muita cautela, né? Tem que se respaldar juridicamente sobre essa situação, porque às vezes você pode falar assim, tá lá, que eu vou sair para o mandato, né? Mas depois não vai ter a garantia de que eu voltarei para assumir o meu mandato no tutelar. De fato, tem muitas coisas ainda, elas não estão 100%, como que eu posso dizer, escondidas e nem orientadas do ponto de vista legal. É uma seara, sim, bem delicada, bem delicada. Tanto é que tem várias interpretações. Então, assim, gente, primeiro dever de casa, observa como é que está a legislação municipal com relação ao Conselho Tutelar, as atribuições do Conselho Tutelar. E aí tem que ver a questão de desincompatibilização, porque se o Conselho Tutelar, né, o conselheiro tutelar é considerado um agente público, né, por isso que eu falo dos limites de até onde vai o limite desse agente público, conselheiro tutelar, do ponto de vista da legislação. Desincompatibilizar para concorrer ao mandato eletivo, quer de majoritário ou proporcional, né? Você vai encontrar essas respostas nessa lei municipal. Às vezes não, né? E aí dizer que nós, do SEDECA, nós, até o próprio Mauro, a gente vai colocar, né, na próxima reunião do colegiado, a necessidade de um orientativo. Já tem vários orientativos, né? Tem o orientativo do CONANDA, eu acho que vale a pena vocês agora procurar o site do CONANDA para ver sobre o que tem, né, acerca desse assunto. Entrar no site desse Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares, também deve ter orientação sobre isso, né? É fundamental, eu acho que o momento é agora e, de fato, se tiver que se desincompatibilizar, né, o prazo está batendo, né, já está na porta. Então, é um pouco isso, não sei se eu ajudei muito, mas eu fui bem sincera do ponto de vista do que está posto mesmo para essa pauta. É uma pauta delicada e é uma pauta que não tem 100% de orientação. Faça porque é isso, não faça, não, né? Então, é muito importante vocês se buscarem mais informações
junto a esses órgãos nacionais, né? Aí é uma dica que eu deixo para vocês. Ok, obrigada, Subene. O Mauro está tentando restabelecer a conexão dele. Enquanto isso, eu gostaria de ressaltar que a presidente Suzy colocou aí no chat que, com relação às perguntas do CIPIA, a live que já aconteceu, ela está disponível, né, no CETASC Comunica, que é esse canal de comunicação que nós estamos utilizando para a realização dessas lives. Então, quem tem aí dúvidas, pode estar acessando esse canal para assistir toda a live. Lá tem todas as informações que foram colocadas tanto pela Jussara quanto o coordenador nacional que esteve presente. E eu já vi aí também que a Jussara respondeu, né, no chat, colocou os canais de comunicação também à disposição para que os municípios possam entrar em contato. Eu não sei como que a gente age agora, Mauro, a contribuição dele também é extremamente importante, mas ele ainda não conseguiu retornar. Esperamos uns 2 minutinhos. É importante essa questão da desincompatibilização, que tem o prazo, né, Sibene, que é até agora, dia 15, na verdade, até amanhã, 14/8. Então, quem tem interesse a esse pleito tem que se organizar e fazer esse requerimento até o dia de amanhã, não mais, depois não mais é possível. Gente, infelizmente, o Mauro não está conseguindo retornar, não vai ser possível que ele... É uma pena, né? A tecnologia tem dessas coisas, né? A gente teve que se adequar para que as nossas atividades pudessem acontecer e para que a fomentação de informações e debates continuassem acontecendo, mas, às vezes, essas questões tecnológicas nos deixam um pouco na mão. Mas eu acredito que o fato do Mauro não estar agora, para finalizar na parte das perguntas, não tenha comprometido a qualidade da nossa live, né? Ele fez toda a fala dele, Silvene também, e a gente vai repassar essas perguntas para o Mauro. Nós temos aí os dados do município, do conselheiro que fez a pergunta, e com certeza ele fará essas ponderações, responderá essas perguntas, e nós encaminharemos para vocês através da equipe técnica do SEDECA, tá? Então, finalizando, eu gostaria de agradecer mais uma vez a toda a equipe técnica do SEDECA, a equipe da CETASC, né, que nos deu todo o apoio, e da secretária adjunta Leice Vitório, que estão sempre à disposição para nos auxiliar. Também agradecemos, em nome da presidente Suzy Costa, né, aos nossos palestrantes de hoje. A Silbene, muito obrigada, Silbene, pela sua fala, tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas dos conselheiros, e ao Mauro, que não está aqui presente. Opa, acabou de voltar. Mauro, eu já estava agradecendo, Mauro. Vou te dar 10 minutos. Você conseguiu pegar as perguntas que a gente fez? Com relação a aquelas perguntas da educação, né, sobre as colocações, as ponderações que foram feitas, eu sugiro que o Conselho Tutelar, juntamente com a direção da escola, procure a assessoria pedagógica do município. A assessoria pedagógica ela passou por treinamento junto à Secretaria de Estado de Educação, junto ao Conselho Estadual, tem as normativas, né? Inclusive essas orientações que a conselheira Silbene colocou com muita propriedade, né? Subsidia o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal, na tomada de decisões relativas a essa situação de emergência. Então, eu sugiro que as perguntas relacionadas à área da educação, a orientação procure a assessoria pedagógica do seu município. Tá? E o Conselho Tutelar ele tem que estar, evidentemente, como a própria conselheira Silbene colocou, tem que estar muito atento a todas essas questões que envolvem a pandemia. Tá? E aí reforça ainda mais aquela situação de que o Conselho Tutelar é um olhar ativo e participativo nesse momento de distanciamento social, tá? De forma a garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança. Então, a orientação na área da saúde existe, a orientação na área
da Educação, a assessoria pedagógica dispõe de todas as orientações com relação à entrega de cadernos para a continuidade dos estudos naquelas regiões onde não tem internet, especialmente a zona rural, que a gente sabe que nos municípios é bastante extensa, né? E aí cabe ao Conselho Municipal garantir que o Conselho Tutelar auxilie a educação nesse momento para fazer chegar até essa criança e esse adolescente os materiais pedagógicos. Porque a diferença que vai ser produzida, e é uma preocupação do Conselho Estadual de Educação, que nesse momento de pandemia, ela vai se prolongar e acredito que até o final do ano, não possa influenciar na qualidade do ensino, né? Embora a gente saiba que esses desníveis vai ocorrer, né? As escolas privadas têm tem outro modo de operar, diferente, totalmente diferente da escola pública, tá? Mas o aluno, os estudantes não podem ser prejudicados. E a Secretaria de Educação apresentou no Conselho Estadual de Educação um planejamento estratégico para que essa continuidade das ações da educação de forma remota chegue a todos os estudantes, independente da zona urbana e da zona rural, com internet ou sem internet, né? Porque a realidade de Mato Grosso é essa. Nós temos diversas situações aí de municípios que não têm acesso à internet. Então, com relação à área da educação. Com relação ao fundo, eu sugeria a direção do Conselho de manter essas perguntas para que a gente possa responder lá na live que vai ter sobre o Fundo da Infância. Até porque tem uma questão lá de dois fundos operando no mesmo município. Um fundo com recurso da Receita Federal, que é oriundo do Imposto de Renda, e existe um outro fundo operando o orçamento público. Isso não pode existir, né, de forma alguma. O Fundo Municipal da Criança, ele tem as receitas oriundas da Receita Federal, né, que é destinação de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, multas administrativas, uma série de receitas que são próprias do Fundo da Infância. E nesse mesmo fundo tem o orçamento público, que é obrigatório. Nós chamamos, inclusive, atenção na reunião do CMDCA, que agora, no mês de agosto, começa a discussão da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é papel do Conselho de Direito e do Conselho Tutelar subsidiar os vereadores sobre o orçamento para o ano de 2021, levando em consideração, inclusive, esses aspectos na área da saúde e na área da educação, que vão precisar ser muito mais reforçados, né, com relação a esse momento de pandemia do ano de 2020. Então, o Conselho Municipal e o Conselho Tutelar, que tem, inclusive, um orçamento próprio, né, e que, às vezes, o município não respeita, não coloca na LDO e vincula o Conselho Tutelar no orçamento da assistência social equivocadamente, né, sujeitando o Conselho Tutelar a ter um orçamento subsidiado pela assistência, quando ele deveria ter o seu orçamento próprio, né, a sua planilha de custo mensal e anual, que seria o orçamento do Conselho Tutelar previsto na Lei Federal 8.069, assim como o Fundo da Infância. Tá? O Fundo da Infância ele não pode ter dois CNPJ, um da Prefeitura e um do Fundo. Tá? Ele tem que ter um CNPJ único e a gestão financeira orçamentária ser feita pela Secretaria Municipal de Finanças junto com a Secretaria de Assistência Social, sob a supervisão do Conselho Municipal, que é o órgão que delibera sobre os recursos do Conselho. Aí eu não sei se teria mais uma outra pergunta em relação a isso. Eu acho que é isso. Deu para esclarecer, né? Junto com a contribuição do Suzane, eu acho que deu para clarear as dúvidas das pessoas que participaram e fizeram suas perguntas, né?
Antes da gente finalizar, eu vou passar a palavra para a Sibeli, para fazer as considerações finais, e em seguida, Mauro, você também, para as considerações finais, para que a gente possa concluir. Sibeli, é com você. Ok, obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez o convite feito, espero ter podido contribuir de alguma forma para o debate, e sugerir para os conselheiros tutelares e conselhos de direito que nos acompanham nesse momento, ficarem atentos com essas normativas, com essas orientações que são editadas a todo momento, né? Eu coloquei algumas, mais assim, que foram dirigidas diretamente aos conselheiros tutelares, mas tem N orientações, né, que dizem respeito à criança e ao adolescente, que vocês podem estar consultando. Por exemplo, lá em Tangará da Serra, tem várias resoluções e orientações que foram feitas pelo Ministério Público, em parceria com o juizado de lá, né? Então, eu sei disso porque a Leia, da equipe técnica do SEDEC, ela me encaminhou algumas dessas resoluções municipais. Então, tem muita coisa que os municípios fizeram, né? E aí, no caso, eu sugiro, oriento vocês a buscarem essas resoluções municipais, essas orientações municipais também. Isso é muito importante para respaldar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesse momento, né? Num momento tão delicado, tão difícil. Vocês viram aí as recomendações para que o conselheiro tutelar, inclusive, tenha acesso ao serviço de saúde de forma prioritária. Enfim, são várias orientações que eu acho que são importantes de vocês terem acesso a essas informações. E, mais uma vez, agradecer, dizer que a gente está à disposição, né? Nós do Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente estamos à disposição do que vocês precisarem, desejar sucesso no trabalho de vocês aí, né? Que é um momento delicado, a gente sabe disso. Cada município está passando por uma situação, às vezes, pior do que a minha, né? O outro consegue ainda estar numa situação mais delicada que a minha. Então, a gente precisa de sermos solidários, sobretudo solidariedade nesse momento é fundamental. No mais é isso, muito obrigada e tudo de bom para todos nós. Mauro? Ok, eu também gostaria muito pela oportunidade de mais uma vez estar contribuindo com o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, contribuindo com os conselhos municipais e conselhos tutelares, né, no esclarecimento dos procedimentos que o Conselho Tutelar e o CMDCA devem tomar. Então, vocês têm aí todas as orientações, né, do Fórum Nacional dos Conselheiros Tutelares, do Conselho Municipal, né, do Ministério Público, no encaminhamento de possíveis situações de violação de direito que o Conselho tem, principalmente o Conselho Tutelar tem que estar atento, e aí uma recomendação de o Conselho Municipal estar presente nas comissões, nos comitês municipais que vão cuidar do retorno às aulas dessas crianças e adolescentes. Tá? Nós temos já a orientação da Secretaria de Estado de Educação de um provável retorno às aulas a partir do dia 3 de novembro, né, com todas as situações de precauções que devem ser tomadas, e o Conselho Tutelar, como órgão zelador dos direitos da educação no âmbito do ECA, né, juntamente com o Ministério Público e o CMDCA, tem que estar presente e atuante nessas comissões municipais que vão tratar do retorno às aulas. Tá? E aí me coloco aí à disposição lá no Conselho Estadual de Educação. Eu faço parte tanto da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Educação Infantil, da Comissão de Educação Especial, né, do Conselho, e estou também coordenando uma questão que a Silvene colocou com muita propriedade aí, com relação às medidas socioeducativas nesse caso, a medida socioeducativa de internação, de forma que os adolescentes que estão privados de liberdade não sejam prejudicados também pelo não acesso ao material da educação. Nós cobramos, inclusive, isso de uma videoconferência que nós tivemos com a secretária de Estado, a professora Marioneide,
e ela assegurou que todos os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio fechado, em todo o estado, né, nas 6 ou 7 unidades de internação, irão receber o material para que eles possam dar continuidade nos seus estudos. Tá? A Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação fecharam aí um entendimento, finalmente chegaram a um entendimento de forma que esses adolescentes recebam o material para que eles possam continuar seus estudos e ter essa oportunidade de se socioeducar, né? Então, o Conselho Estadual de Educação, eu me coloco à disposição aí dos conselheiros tutelares, dos conselheiros municipais, das secretarias, né, no caso da PDM, né, Associação das Primeiras Damas, para que a gente possa, juntos, somar esforços aí no sentido de enfrentar esse momento de dificuldade. No mais, agradecer também a equipe técnica, né, do SEDECA, que é sempre, como diz a presidente Suzy, né, é uma equipe diamante, né? Acho que é fantástico poder, mesmo à distância, né, mesmo com isolamento, a gente poder contar com esse apoio técnico qualificado que o SEDECA sempre demonstrou ter. Parabéns aí a Leia, a Flávia, a Milena, a Jussara, né, que estão mais à frente aí do SEDECA, nesse apoio à diretoria do Conselho e a todo o pleno do SEDECA nesse ano de dificuldade. É um ano que vai ser inesquecível, vai entrar para a história do Conselho. No mais, muito obrigado e estou à disposição aí para o que for necessário. Bom dia a todos. Muito obrigada, Mauro. A nossa manhã foi riquíssima, com grandes contribuições, né, de 2 profissionais que têm um caminho, né, de militância, como eu falei no início, que faz toda a diferença no esclarecimento de dúvidas dos conselheiros tutelares. Alguns já estão há algum tempo, outros são novos nessa função, então é sempre importante a gente estar reoxigenando, né, a questão das informações. E agora, mais do que nunca, no momento atípico, né, que muitas vezes a gente não sabe como lidar, como agir, porque envolve a vida do outro e a nossa vida enquanto profissional. Agradeço vocês mais uma vez. Antes de finalizar, eu queria dar um recadinho para quem está ainda nos assistindo. Eu não sei se escreveram lá no chat. Meninas da equipe técnica do SEDECA está pedindo para que todos os conselheiros tutelares e conselheiros de direito enviem para o e-mail sedeca@cetasc.mt.gov.br os contatos, nome, né, telefone e e-mail, para que elas possam atualizar a base de dados, né? É super importante essa informação, gente, para que a gente possa se comunicar com vocês. Então, encaminhe para o e-mail sedeca@cetasc.mt.gov.br. O nome completo, o contato e o e-mail, tá bom? Agora, finalizando, gente, muito obrigada a todos vocês, em nome da nossa presidente, né, Suzy Costa. Não se esqueçam de se inscrever e de curtir a nossa página lá no Facebook, SEDECA MT. É muito importante a participação e interação de vocês, né? Onde lá nós estaremos divulgando todas as ações relacionadas ao Sistema de Garantia de Direitos de Mato Grosso. Obrigada pela presença de todos e de todas vocês, por terem permanecido até o final aqui conosco, né? E tenham todos uma excelente quinta-feira. Um abraço, beijos de luz para cada um de vocês.